Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre a situação no mercado de contratações, nomes que o Vasco vem perdendo para os seus rivais e, claro, situação atualizada sobre alguns nomes também que vêm sendo ventilados no Gigante da Colina. Vamos atualizar aqui todos os casos conforme as últimas informações que acolhemos para essa sexta de manhã. E vamos falar também sobre a situação envolvendo a convocação de Gabriel Peck e Marlon Gomes para a seleção pré-olímpica, né, o torneio que acontece na Venezuela, uma situação que pode ser muito prejudicial ao Vasco, né? Os jogadores perdendo aí o início da pré-temporada e também muitas partidas, e vamos falar muito sobre elas. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião sempre, porque é a base aqui do nosso trabalho. Novidade importante para vocês aqui que acompanham o nosso trabalho. Você que gosta de palpites esportivos assim como eu não jogo nenhum jogo, somente palpites esportivos. Eu trago para vocês a nossa parceira aqui, ó, a Rico. Ó. Corre lá no perfil, lá no Instagram, ó, LinekerCB_Vasco. O link da Rico tá lá, a melhor interface disparada de todos os tempos. Os combos, as múltiplas e também toda a minha fezinha são feitas de forma muito fácil. Lembrando que seu primeiro depósito tem prêmio e se você indicar a Rico para os seus amigos, você também ganha. Então corre para a Rico, que é parceira aqui do nosso trabalho. Começar esse vídeo falando sobre a situação que mexe com o emocional e a ansiedade do torcedor vascaíno, né? O mercado da bola. Todos nós sabemos que o planejamento para 2024 se iniciou com o Vasco fazendo a manutenção interna, né? Muito se fala que renovar com alguns nomes é até mais importante do que contratar outros no mercado. Isso se dá porque o Vasco fez um segundo turno muito bom, né? Uma campanha aí para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, conquistou 29 pontos e no total 36 com Ramon Dias. Só que o primeiro turno com o Barbieri foi desastroso e o Vasco culminou numa luta contra o rebaixamento até a última rodada. Nós sabemos se Ramon Dias e esse elenco repetissem o segundo turno no primeiro, o Vasco brigaria por uma vaga na Libertadores. E com isso, a manutenção interna vem sendo uma das situações mais importantes e prioridade no Vasco, né? Essa questão da lentidão na busca por reforços, ver os seus rivais se reforçando, dá muito por conta dessa questão interna. O Vasco precisa ainda, a pedido também de Ramon Dias, renovar com alguns nomes que podem sair a qualquer momento. Existe aí várias saídas iminentes, que é a situação do goleiro Ivan, que quer jogar como titular em 2024, outros jogadores que não foram muito bem aproveitados e até mesmo reprovados pela comissão técnica, como o Robson Bambu, o zagueiro Miranda, o zagueiro Zé Vitor, que negocia também a sua saída, o atacante Alex Teixeira e entre outros nomes também vão sair para abrir lacunas e o mercado responder com jogadores de reposição. Então, essa manutenção interna vem sendo prioridade porque internamente acredita-se que esse elenco pode fazer uma campanha muito boa com alguns reforços pontuais e que também reforços pontuais demanda tempo e demanda negociações longas. Então, tá aí esse panorama de início, né, de 2024. Mas também muito se fala que nomes estão sendo negociados de forma silenciosa pelo diretor executivo Alexandre Matos. Nós sabemos da situação de alguns jogadores, como o áudio que vazou do zagueiro Kaká, do Atlético Paranaense, falando sobre essa possível ida no Vasco. Então é um nome que pode pintar no Cruz Maltino. A situação de Alexander Aravena, o atacante da Universidade Católica do Chile, que o Vasco já negocia uma situação com a equipe chilena que quer uma compensação financeira para liberar o jovem atacante de 21 anos de idade, e também a situação envolvendo Benjamin Kusevich, um zagueiro que vem para ser reforço como quarta opção na zaga do Vasco, vem para entrar ali na vaga que Robson, Miranda e Zé Vitor vão abrir nesse elenco. Então,
essa é a situação no panorama do Vasco no mercado de contratações. O nome de Benjamin Kusevich internamente vem sendo estudado, né? Passa pelo crivo da empresa americana 777 Partners, no qual demora muito, né? É uma coisa que a empresa atrapalha o percurso de negociações e após ser aprovado ou não, o veredito entrará em vigor. E agora quero falar também sobre Gustavo Scarpa, que se aproxima cada vez mais do Atlético Mineiro para um possível acerto. O Vasco sondou a situação do meia, mas parece que o Galo vai ser o destino de Gustavo Scarpa. A outra situação é do volante Fernando, de 36 anos. A idade e o tratamento de uma lesão, jogador vindo do Sevilla, pode atrapalhar a chegada no Vasco e viabilizar o jogador no Cruzeiro. Vale lembrar que ele já tem proposta da equipe mineira e o Vasco ainda não se movimentou por conta do atleta e nem deve se movimentar. Situação complicada, né? O volante Fernando, que se ofereceu, fez de tudo para ser jogador do Vasco, não deve assinar com o Cruz Maltino. E aí a gente vem atualizando também o mercado da bola sobre outras situações assim que apuradas. Mas olha só, enquanto essa lentidão acontece, rivais do Vasco vêm se reforçando e o Corinthians acertou a contratação do meia Ranieri, jogador que o Vasco sondou a situação dele no Cuiabá, buscou informações, mas o Corinthians foi mais rápido e por 12 milhões e 200 mil reais comprou 60% dos direitos econômicos do meia Ranieri do Cuiabá. O Vasco sondou e o Corinthians levou. Isso está sendo uma dinâmica, né? Nesse início de mercado, as coisas vão acontecendo assim, dessa forma. O Vasco observa, os outros levam, por conta da prioridade da manutenção interna, né? Enfim, agora vamos falar sobre um problemão, tá? Um problemão a respeito da convocação de Marlon Gomes e de Gabriel Peck. Exatamente, os jogadores foram convocados para o torneio pré-olímpico que vai acontecer entre o dia 20 de janeiro e dia 11 de fevereiro, e isso pode ser muito prejudicial ao Vasco. Vale lembrar que os atletas viajam antes, né, para a preparação ali junto à seleção brasileira. E o calendário do Campeonato Carioca já está à tona e eu vou trazer para vocês aqui alguns jogos que Gabriel Peck e Marlon Gomes, né, jogadores importantes no ano de 2023, podem desfalcar o Vasco nesse início de temporada. Além da pré-temporada, né, os jogadores podem ficar de fora da estreia do Carioca. Vasco e Boa Vista em São Januário no dia 17 de janeiro. Depois também podem ficar de fora de Sampaio Corrêa e Vasco no dia 20 de janeiro, de Vasco e Madureira no dia 24 de janeiro, de Bangu e Vasco no dia 27 de janeiro, Nova Iguaçu e Vasco no dia 31 de janeiro, Vasco e Flamengo no dia 3 de fevereiro e Vasco e Audax no dia 7 de fevereiro. Olha só, Gabriel Peck e Marlon Gomes desfalcando o Vasco nesses jogos importantes para início, né, para estudo, para laboratório do início da temporada. Devem voltar contra o Fluminense no dia 14 de fevereiro, mas podem perder aí o clássico contra o Flamengo no dia 3. Na minha opinião, muito séria essa situação envolvendo a convocação do técnico Ramon Menezes. Os jogadores, óbvio, vão querer atuar pela seleção, mas correm risco de lesão e correm risco também de entrarem em um período de adaptação, né, que o elenco já vai ter treinado, já vai ter atuado ali com alguns clubes no início da temporada e eles chegando do nada que eu digo, após perder toda essa parte inicial, né, pode atrapalhar um pouco na adaptação e, enfim, situação envolvendo essa convocação vai ser prejudicial ao Cruz Maltino. É isso, rapaziada, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Não esqueça de nos seguir, comentar, deixar a sua opinião. Forte abraço, saudações vascaínas.